Boa noite, então, a todos. Bem-vindos. Uma boa noite hoje ao nosso amigo Richardson Miranda, que é presidente do José Grosso. Também a nossa amiga Mara Regina, para iniciar aqui esse estudo hoje de perguntas e respostas. Richardson, por que ocorrem abortos espontâneos? Boa noite a todos. Nós temos que pensar que a doutrina espírita nos traz algumas explicações sobre a questão da reencarnação. Os propósitos reencarnacionistas, eles são diversos. Neste plano de provas e expiações que nós estamos, um dos grandes propósitos é a nossa evolução. A grande maioria dos espíritos, que aqui estão, são espíritos ainda que necessitam colocar em prática seu aprendizado para evoluir, que aí nós chamamos esses espíritos que estão em condições provacionais ou expiatórias, assim como tem uma diminuta parcela que vem também em condições missionárias, que vem para alavancar a evolução deste plano terreno, seja no campo da ciência, da religião e das outras áreas. Então, os espíritos que estão nessa situação de provas e expiações, que aqui estão reencarnando, eles traçam então seu plano reencarnatório, o qual neste plano reencarnatório eles vão colocar aquilo que eles necessitam experimentar para colocar em prática o seu aprendizado e evoluir. Boa parte desses espíritos, então, aqui reencarnam, ficam um tempo necessário e depois desencarnam e voltam ao plano espiritual. E se houver necessidade de reencarnar, eles aqui regressarão. Alguns destes ficam com a necessidade de algumas reparações ou até em algumas situações de virem para dar condições àquele pai, àquela mãe, de passar por aquela experiência, de, muitos dos casos, ter o desejo de ter o filho e essa gravidez não concluir, ela ser interrompida espontaneamente através de um aborto. Então aí nós casamos as duas coisas. Esse espírito precisava às vezes de finalizar ali, às vezes até uma reparação perispiritual, que através de uma reencarnação, de uma gestação, ele consegue ter essa reparação. E somente aqueles meses ali de gestação já são suficientes para ele. E aí também vai de encontro a necessidade desses pais que estão desejosos de ter o filho e ainda precisam de passar por alguma experiência aí da luta pelo desejo, pela afirmação dessa vontade de serem pais e, infelizmente, passarem pela prova do aborto espontâneo, ou seja, aquele bebê que estava sendo fecundado então interrompido espontaneamente pelo próprio corpo e a gravidez é interrompida. Há algumas situações que a espiritualidade nos diz que também quando nós vamos reencarnar, muitas vezes quem serão os nossos pais, muitas das vezes nós também temos dívidas para com eles, ou eles para conosco. E em algumas situações essas dívidas elas podem ser grandes. E esses espíritos se propõem vir enquanto família para poder então reparar essas diferenças. Só que quando esse espírito está reencarnando no ventre daquela mãe, que talvez seja com ela que ele tem uma dívida maior, ou com o pai, pode acontecer que nesse interim esse espírito ele não consiga suportar e não quer dar continuidade. E aí essa gravidez é interrompida, para que ele então aí possa se preparar melhor e isso possa se fortalecer e eles virem para cá. Outra situação. Por último, uma outra situação é que nós temos muitos espíritos que estão no plano espiritual com o perispírito ali lesionado, sejam por desvios em reencarnações anteriores, sejam por atos cometidos contra si mesmos, como o próprio suicídio, que não lesiona somente o corpo físico, também lesiona o perispírito. Então, espíritos que estão nesta condição, até que eles consigam estar numa posição que possam reencarnar, muitos deles começam com pequenas reencarnações primárias para começar a reparar o perispírito que está lesionado,
que aí através de uma gestação isso é feito de uma forma mais rápida, até que eles consigam ter condições de ali nascer num corpo físico, e ainda pode ser portadores de algumas deficiências, né, que são reflexos desse perispírito lesionado. Então, alguns abortos espontâneos também podem ser que esses pais, eles acolhem esse espírito e dão ele a condição dessa reencarnação curta, para ele reparando seu perispírito, e aí há o aborto espontâneo porque ainda esse espírito não tem a condição necessária para sustentar, e futuramente esses pais têm uma gestação bem-sucedida. Então é uma doação também que esse casal pode fazer. Então são essas situações que podem vir a explicar a questão de que por que acontecem abortos espontâneos. Muito bem, Charles. Mara, quando somos oprimidos, no sentido de sermos ameaçados por outras crenças religiosas para acreditar na crença deles, que é até crime isso. Isso é um desrespeito? O que fazer? A nossa caminhada é complexa, né, gente? Porque, em hipótese alguma, ninguém pode ser constrangido dentro da sua opção religiosa. Por quê? Jesus não faz isso conosco. Todo o seu evangelho, e eu não digo o esclarecimento do seu evangelho pelos livros da codificação. Eu estou dizendo a Bíblia, que passou e tem passado por 2000 anos. Em hipótese alguma, lá fala de constrangimento a quem quer que seja, a não ser que seja pelo constrangimento do amor. E isso não é constrangimento. O amor verdadeiro. Jamais alguém que vá imputar ao outro uma condição para que ele haja ou siga com determinações difíceis, este não está com Cristo. A religião é do homem. Deus é um só. Jesus foi o Cristo entre vários Cristos no mundo, no planeta, enfim, na dimensão que nós temos aí, para nos ajudar. Agora, quando eu constranjo alguém, eu preciso repensar a minha atitude. Religião, a palavra religião diz de religar algo que estava desligado, algo que precisa sintonizar, algo que precisa me fazer bem. Quando eu busco um caminho religioso, inclusive eu preciso pensar, avaliar, observar aonde eu estou. Qual que é a proposta daquela casa que eu frequento? Qual é a proposta do caminho do evangelho, que só tem um, a caridade e o amor? E caridade não constrange, ela liberta. Segundo a espiritualidade, os livros que nós temos como base, abrindo essa comporta de quem eu sou, para onde eu vou, por que eu estou aqui, como diz a própria espiritualidade, um entre vários mundos, e um mundo ainda insignificante, segundo a palavra
dos amigos espirituais. Por quê? É um mundo de provas e expiações, onde eu preciso e quero encontrar a paz. Qual paz? Interna. E se eu me sinto constrangida, não vai dar certo. A melhor coisa é repensar aonde eu estou. É refazer meus passos. Se for necessário, eu vou afastar, sim. Eu não posso ser conivente com aquilo que constrange o Cristo. As suas ações, muito mais do que ele falou, não é o que ele falou. Quem escreveu, que deixou pronto para nós aí há tanto tempo, foram aqueles que viveram com ele. Porque ele agiu, ele praticou, ele não constrangeu ninguém. Então ninguém tem o direito de constranger o outro em nome dele. Está errado, está equivocado. E eu preciso ter o discernimento de agir. Eu não como qualquer coisa que me oferecem. Eu não bebo qualquer coisa que me oferecem. E por que eu tenho que entrar na onda daquele que está não me oferecendo o real evangelho? Não perfeição. Não de perfeição. Mas de melhora. O amor do Cristo é para nos fazer bem. Eu preciso estar bem comigo, porque acaba irradiando quem está do meu lado. Então eu não posso constranger ninguém. Ninguém pode constranger ninguém. Nós precisamos ter e saber escolher, entender. Ficou entendido, minha gente? Muito bem, Mari. Tá, fica isso aqui também alto para mim. Richardson, quando uma pessoa precisa tirar o útero na próxima reencarnação, ela pode vir com dificuldade para engravidar ou totalmente estéril? Nós temos que pensar que a lei de causa e efeito. Tudo que eu faço com esse corpo físico, ele imprime, né, no meu corpo perispiritual, que é o corpo do espírito que está aqui, as impressões do que foi feito com esse corpo físico. Mas, para ocorrer essa lei de causa e efeito, ela não necessariamente nós temos que pensar que tudo que nós façamos com esse corpo físico terá uma consequência negativa na próxima reencarnação. É bacana que quem perguntou já está até preocupado com uma próxima reencarnação, né? E também se já está pensando até que virar mulher, né? Porque você vai ter útero. Porque é uma outra questão também que a gente tem que pensar que o espírito não tem sexo. Que o sexo é uma condição humana e nós somos espíritos numa experiência humana e que nós estamos nessa experiência reencarnatória. E que numa próxima reencarnação, se ela houver, sim, talvez você possa vir novamente mulher, ou possa vir homem, ou possa não reencarnar, porque também talvez poderá ficar no próprio plano espiritual, ou seguir em frente, né, nos planos nos mundos de regeneração. Mas aí vamos pensar nesse segmento. Da mesma forma também eu levo uma reflexão. Será que agora o fato de ter tido uma patologia que levou à necessidade de retirar esse útero para fazer a manutenção da saúde desse corpo físico, será que também já não é consequência de algo que ocorreu nessa própria existência? Ou será que não é de uma existência pregressa? Aí a pessoa já está pensando na próxima, mas às vezes isso é a solução, a resolução de algo que já está sendo trazido, não é? Então, assim, tudo que nós fazemos com o corpo físico fica impresso no nosso corpo perispiritual. E é até interessante que nós temos alguns relatos dos espíritos
que falam dos registros, né, de espíritos que têm cicatrizes na região do nariz, na região dos seios. Aí é uma curiosidade, fala, mas que cicatrizes são essas? Aí eles relatam assim, já são reflexos da modernidade, da vaidade, das cirurgias plásticas. Que quando mudamos, né, fazemos uma rinoplastia, uma cirurgia de busto, isso fica impresso no corpo perispiritual. Mas não necessariamente vai fazer com que haja necessidade, uma causa e efeito de algo que seja necessário reparar numa próxima reencarnação por causa disso. Então, assim, a lei de causa e efeito está muito associada às suas condutas que geraram malefícios, principalmente para você mesmo. E se você precisa passar por aquela experiência reparatória, você virá numa reencarnação e aquela impressão que ficou no seu perispírito, ela vai manifestar no corpo físico e aí você vai realmente experimentar, né? Que aí poderia sim ser a causa aí de ter um problema no útero, ter uma dificuldade em engravidar, ter que retirar o órgão. Então por isso que eu falo que talvez isso possa ser anterior e não futura. E sendo sanado isso, se esse espírito que está falando aqui desencarnar e necessitar de uma nova reencarnação, queiramos que não, queiramos que ele aproveite essa ao máximo e daqui já evolua, né? Não precisa voltar aqui, porque aqui a gente está repetindo de ano. Que a gente possa passar de ano para um mundo de regeneração. Se ele for repetir de ano, não necessariamente ele terá que passar por uma experiência de dificuldade de engravidar. Se ele vier no corpo físico, né, feminino, ter dificuldade de engravidar por causa desse problema que teve nessa reencarnação. Então isso é muito relacionado à necessidade de aprendizado desse espírito, que aí a lei de causa e efeito ela vem cumprir essa tarefa. Muito bem colocado, Richards. Para aprofundar um pouco mais, né, nós temos aí no Livro dos Espíritos muitas perguntas relacionadas a questões do aborto. Mara, se algumas doutrinas dizem que Jesus teria ressuscitado, por que ele precisaria de um corpo de matéria tão grosseira, aqui diz no mundo espiritual? Gente, é muito interessante, porque uma das coisas que nas nossas buscas pessoais, quando tivemos que fazer algumas opções na própria vida, uma delas foi buscar entender o porquê de muita coisa. E a doutrina espírita eu a encontrei como aquela doutrina de reflexão filosófica, científica, doutrinária. Por isto, doutrina espírita precisa ser sempre estudada. O arcabouço dela é advindo de pessoas muito estudiosas, pesquisadoras, como o próprio Allan Kardec. Nós tivemos e teremos grandes espíritos nesta terra. O Chico Xavier é um grande espírito. Mahatma Gandhi, um grande espírito. Todos ainda utilizando o corpo denso. Jesus não precisa disso. E eu vou dizer para vocês uma coisa: se Jesus precisasse vir à Terra novamente, a gente estaria muito ruim. Porque nós vamos ao médico quando estamos doentes. E um espírito da estirpe de Jesus, para retornar à Terra, é porque a coisa estaria muito feia para o nosso lado. Ele tem o seu próprio corpo. Realmente, o nosso corpo é muito denso, pesado. E não pensem que não existam outros corpos muito mais sutis, em planos totalmente diferentes.
Então, não é Jesus vir. Ele já veio. Ele já deixou a mensagem. Eu vim para que tenhais o quê? Pois é. Então ele já veio. Nós acordamos ou nós estamos dormindo ainda? Nós ainda estamos questionando coisas que já deveriam serem deixadas de lado. Não precisa muita coisa não. Basta olhar ao nosso lado. Ter um olhar sensível para vermos que já passou da hora da nossa mudança. Da maior empatia com o outro. Não da preocupação, mas da ocupação em ajudar o outro. Foi o exemplo de Jesus. O Evangelho está cheio disto. Das pessoas que estiveram com ele, que foram curadas. E quanto de exemplo ele deixou. Ele já veio fisicamente. Eu vim para que tenhais vida. E vida em abundância. Vida material? Não. Vida psíquica. Coração. Emoção equilibrada. Coração dadivoso. Vamos pensar nisso. O que estamos fazendo aqui hoje? O que é que estamos buscando aqui hoje? É a transformação do meu vizinho ou é a minha? E quando eu falo com vocês, é muito mais sério, porque eu estou me ouvindo. E eu preciso pensar naquilo que eu falo. Porque se eu não puder fazer, pelo menos atrapalhar, eu não posso. Palavras convencem, exemplo arrasta. Por isto, a doutrina espírita tem esse teor sério, porque ela nos proporciona pensar, avaliar. Jesus precisa vir? Ou eu que preciso ir com Jesus? Estar com Ele? Vamos pensar nisso. Richardson, uma pergunta aqui que chegou por agora do público. Lembrando aí que vocês podem fazer pergunta, pessoal. Conheci uma pessoa que nasceu sem sexo. Seu cariograma mostrou ausência de par de genes sexuais e presença de 45 pares de cromossomos autossômicos. Isso tem alguma relação com necessidades kármicas? Isso vai de encontro a um pouco do que eu falei anteriormente, de algumas situações, né, quando eu citei a questão do aborto espontâneo, falei que alguns espíritos, eles estão com o perispírito tão deteriorado que quando vai ser formado o corpo físico para esse espírito, né, reencarnar, não consegue, porque o corpo físico nada mais é, né, por isso que ele fala que nós viemos do barro, fomos moldados do barro, não é assim? Quer dizer que quando o espírito já existe. A primeira questão é essa. Quando um casal engravida, ele está formando um novo corpo físico para aquele espírito. E esse casal, ao proporcionar, através da fecundação, a formação de um novo corpo físico para esse espírito que está vindo, este corpo físico será moldado ao entorno do perispírito deste espírito que está vindo. Então, as deformidades que estão presentes neste perispírito, né, desse corpo espiritual deste espírito que está reencarnando, o nosso corpo material que está sendo moldado ao entorno dele, ele respeita e manifesta literalmente essa deformidade neste invólucro carnal que está sendo formado. Então não tem como nós
moldarmos um braço se este perispírito está lesionado e não possui o formato deste braço. Ele vai nascer. Então, na hora que for formar esse conjunto celular, para dar esse invólucro carnal, quando está modelando essa parte do braço, ela não existe, então as células ali não conseguem se agregar e não formam. E aí esse indivíduo vai nascer sem um braço. Mas ele está nascendo sem um braço porque está refletindo o corpo perispiritual. E dele nascer ali, só dele estar nessa temporada, neste corpo físico, ele já vai conseguindo, pouco a pouco, reconstituir o perispírito e, quem sabe, em reencarnações futuras, ele já vai estar até recompondo perispiritualmente esse braço e, quando for reencarnar, já nasce com o braço, ou nasce com o cotoco, ou nasce só até a mão, ou depois nasce sem dedo, depois nasce com a mão toda. Bem bonito isso, né? Agora, da mesma forma, está falando aqui das anomalias, das síndromes genéticas, está falando aqui de uma síndrome cromossômica que nasceu sem sexo. Nós temos situações no plano espiritual de espíritos que se decomporam tanto perispiritualmente que estão em formas ovoides. Eles não têm formato mais. E aí eles vão se degradando tanto que eles vão perdendo toda a sua memória espiritual e toda a sua trajetória até aquele momento. Por que um espírito pode chegar a este ponto? Devido à trajetória que ele cursou, aquilo que ele acometeu contra o seu próprio corpo físico, aí nós temos algumas situações que podem ser decorrentes do suicídio, que lesiona drasticamente o perispírito. E também do outro lado, as fixações mentais que esses espíritos mantêm, revolta, ódio, tudo isso vai, com o tempo, deteriorando também a sua forma perispiritual. E nós temos espíritos que estão em condições ovaloides, ovoides. Um espírito que estava numa situação dessa, e que tem uma obra, eu estava até tentando lembrar o nome aqui com Eurípides, mas eu não recordei agora, foi o Santos Dumont, o pai da aviação, que desencarnou através do suicídio. E ele, ao retornar para o plano espiritual, ele era um espírito dotado da grandeza espiritual. Ele tinha vindo aqui como uma condição missionária. Nem era como nós aí, provacional ou expiatória, não. Era espírito missionário. O que são espíritos missionários? Espíritos esclarecidos que não necessitavam mais reencarnar e que vêm aqui para nos ajudar, para avançar as ciências, para avançar a religião, a moral. E ele veio, mas infelizmente pelas experiências que ele teve aqui no plano terreno, ele não suportou os sofrimentos e as dores daqui, se desequilibrou, suicidou-se e foi parar no umbral e entrou num grau de decomposição perispiritual tão grande que estava já chegando à forma ovaloide, ovoide. Então esses espíritos que estão nessa condição, eles começam muitas das vezes em reencarnações compulsórias, que é um tipo de reencarnação mais raro, que eles nem têm condição de preparar uma reencarnação. Muitas vezes os próprios benfeitores espirituais preparam isso e tentam trazê-los para pequenos ingressos reencarnatórios para ver se eles começam a recompor seu perispírito e a recobrar sua memória espiritual para ter condições de programar uma nova reencarnação e de recomeçar onde pararam na sua evolução. E aí pode ser os casos dos abortos, que eu já falei, né? Porque quando vai o corpo físico moldar ao entorno dali não consegue, porque está tão deteriorado que o próprio organismo aborta espontaneamente. Ou podem começar também, né, pouco a pouco, chegar no ponto de nascerem com essas síndromes, essas deformidades, essas anomalias cromossômicas. Né? Nascem, aqui citou um caso de uma anomalia que nasceu sem sexo. Que bom, já nasceu só sem sexo, porque até então ele não estava nem conseguindo nascer, né? E as outras síndromes aí que a gente conhece, né? E que podem acometer eles, até que eles possam reparar isso e chegar numa condição de recomeçarem aonde pararam. Por isso que o Emmanuel falava uma coisa, eu sempre lembro disso.
Gente, aproveita a reencarnação. Reencarnar é muito difícil. Dá muito trabalho. É muito concorrido. Então aproveita até o último segundo. Eu tô agarrado aqui aproveitando até o último segundo, né? Porque depois você entrar na fila de lá tá muito difícil, a fila tá grande. Muito bom, Richard. Mara, ainda relacionado sobre as questões que nós falamos aqui sobre religião, a pessoa pergunta o seguinte: o que se pode falar sobre os rituais que fazem sacrifício de animais, uso de sangue em nome de Deus? O que pensam essas atitudes de determinadas religiões? Primeiro, não é em nome de Deus. Deus não quer isso, não. Quem criou a terra, a natureza, basta olhar à nossa volta com toda a secura que nós hoje enfrentamos aí, nós percebemos a beleza da natureza. Cada um com a sua peculiaridade, e a natureza florindo, apesar de todos os nossos desmandos e descuidados que temos tido com elas. Então, quando a gente encontra uma situação dessa, falando sobre rituais, não é religião, torno a reforçar para vocês, religião é religar, tornar a ligar eu e o Pai, eu e o mais alto. Como que eu posso utilizar a criação de Deus, porque todos, independente de racionais ou irracionais, sensitivos, porque nós sabemos que eles sentem, apesar de toda a situação em que se encontram ainda na evolução, serem usados para sacrifício em nome de Deus. Demonstra o grau de ignorância que ainda nos encontramos. Quem faz esse tipo de intervenção mostra o grande desconhecimento desse próprio Deus em que ele diz agir em nome de. Eu não preciso sacrificar ninguém, nada, para estar em nome de Deus. Eu preciso simplesmente saber amar, que inclui o respeito, entre tantos outros valores. Então demonstra para nós ainda o quanto nós temos que caminhar para esse religar com Deus. Nós temos ainda uma caminhada grande. E eu sugiro a vocês, caso queiram e possam, peguem as obras do companheiro André Luiz, desde o nosso lar, que foi um médico aqui na Terra, muitos devem saber, que cometeu o suicídio. E ele relata toda a sua experiência em seus livros, contando o que ele passou, o que aconteceu, como ele conheceu, quem estava perto dele, e assim ele vai abrindo um leque de informações do Evangelho, da ciência, para entendermos a nossa proposta aqui na Terra. Um pouco da proposta aqui na Terra. Precisamos entender o que somos. Não só esse corpo aqui, independente de como ele seja. Nós temos um corpo, nós somos espírito.
Precisamos entender isso para evitar entrar nessas situações ainda complexas, difíceis, e usando o nome de Deus para explicar aquilo que eu sou, ainda aqui na Terra. Richardson, foi dito aqui que o espírito pode se deteriorar de tal forma que pode chegar a uma forma ovoide. Agora a pessoa pergunta se o espírito pode chegar à extinção. É bom que esse assunto, quando começa, né? É igual cutucar onça com vara curta. O Eurípides confirmou aqui, o livro que fala sobre Santos Dumont é Ícaro Redimido. Muito bacana. Quem quiser ler sobre a história do Santos Dumont lá no plano espiritual, sobre essa questão dele ter se tornado ovoide, é muito instrutiva essa obra, tá? Psicografada. Então, se o espírito ele pode então começar a sofrer essa deterioração e chegar à extinção, não. Porque nós temos do outro lado, né, os espíritos, os mentores espirituais que sempre tentam intervir e não deixar que isso ocorra. Há situações em que o espírito pode chegar em tal situação, né, de degeneração perispiritual, que ele pode necessitar começar novamente, né, o seu ciclo evolutivo em mundos primitivos, aonde lá os espíritos que estão iniciando, eles começam primariamente a serem ligados a formas moleculares primitivas, tá? Onde essas formas moleculares primitivas, nós nem podemos chamar de um corpo. Elas estão ali trabalhando em prol da constituição bioquímica primária de um ser vivo. Que se a gente voltar aí para a evolução, né, da Terra, e vemos lá o início, quando o mundo era inóspito, primitivo, né, que a atmosfera era preenchida com gás tóxicos e a temperatura era alta, e que os primeiros seres começaram através de agregações moleculares, através de reações químicas nos oceanos, e constituíram ali as primeiras formas ameboides, que foram os primeiros vestígios de vida, e que de acordo com as próprias mudanças atmosféricas devido às reações climáticas e ambientais, até o surgimento do oxigênio, essas formas foram evoluindo, se tornando formas reptilianas, até saírem do mar e começarem a rastejar, depois tornarem os primatas, os homens, né, os macacos, e aí até chegar a evoluir, que aí é a teoria da evolução das espécies, que Darwin conseguiu ali descrever de forma muito bem sucedida. Então, espíritos que, se chegar a essa situação de uma degradação, ou seja, uma degeneração espiritual tão acentuada, o que sabe-se é que podem ser utilizados esses recursos de levarem esses seres a mundos primitivos, para eles começarem a serem ligados a essas formas primárias de um corpo físico, para eles experimentarem essas reações e ali começarem novamente a seguir um ciclo de reconstrução e de evolução espiritual. Bem complexo, né? E até que ele chegue a retomar a sua consciência espiritual no estágio que ele ora tinha parado. Aí eu brinco e sempre falo assim, gente, por mais que seja uma prova na vida, seja difícil, tenha certeza que ela está sendo o mais leve possível. E se desistir ela, você vai perder um tempo, vai te dar um trabalho que com certeza o sofrimento, a dificuldade que você estava passando não é nem um décimo do que você vai passar, dessa dificuldade, desse preparo, desse resgate todo que você vai ter que fazer, né? Que é o que acontece com alguns amigos que infelizmente caem no infortúnio do suicídio. Tá numa prova, na dificuldade ali, aí acham que com o suicídio eles vão interromper o sofrimento. Interrompe o sofrimento? Não. Você só acaba com o corpo físico. Porque o espírito continua, o espírito é eterno. E essa dificuldade
Esse sofrimento que ele está experimentando está no corpo físico? Não, está na mente dele, não está? Então vai com ele para o lado do plano espiritual. E até ele passar por tudo lá de novo, até ele retomar sua consciência, recompor, ir para uma colônia, reaprender, fazer seu plano reencarnatório, tudo de novo para ter uma nova, entrar na fila, para reencarnar. Porque quando eu falo que entra na fila é porque nós temos 7 bilhões de espíritos reencarnados e 21 desencarnados. Então nós temos cerca de 3 espíritos para cada um de nós do outro lado. Tem 21 bilhões de espíritos na orla espiritual da Terra. Então tem muita gente querendo reencarnar. Então não pensa que você vai desencarnar, que ele vai chegar lá e vai direto para o primeiro lugar da fila. A fila está grande. E quando você reencarna, onde que você vai recomeçar? Onde você parou, lá naquele problema. Então você fez assim, né? Um círculo. Ah não, então fica aqui que dá menos trabalho. Então o problema não vale a pena isso tudo não. Fica e vale menos, dá menos trabalho. Muito bem colocado pelo Richard, porque a própria lei de Deus está na consciência, né? Então não é igual ali, o som está alto, a música está alta, estridente, nós desligar o som e achar que resolveu o problema. A consciência, ela está conosco, então não adianta achar que sair daqui e mudar para o Japão vai resolver seu problema. Então a questão do suicídio, pensar um pouco mais sobre isso. Mara, o que o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o que a doutrina espírita pode nos dizer a respeito do dízimo? Por que igrejas evangélicas dizem que tem que dar 10% do que a pessoa recebe? Olha, primeiro, doutrina espírita não tem dízimo, né? Vamos cortar isso aí. Segundo, é a visão humana da religião. Se nossas companheiras aí, né, de estudos exigem, é uma situação que eles têm que passar por lá. Exigir, jamais. Imagina se Deus ou Jesus fosse exigir pagamento da gente. Olha, eu estaria endividada por pelo menos umas 100 encarnações, no mínimo. Agora, a manutenção de uma casa, essa casa, por exemplo, vocês veem sempre, às vezes, alguém falando, né, gente, uma colaboração, alguma coisa aqui, acolá, porque existe a manutenção, mas não existe a obrigação. Não é obrigação. Por quê? Porque nós, quando tomamos consciência de que a caridade é uma das bases da doutrina espírita, caridade, a maior caridade é a divulgação do Evangelho. A outra caridade é a caridade física. Muitos passam pela necessidade material. E eu colaborar espontaneamente, sem opressão, sem ser obrigado, é diferente. Eu não tenho que dar X, Y ou Z de salário. Eu posso oferecer um sabonete, eu posso oferecer uma palavra, eu posso oferecer o ouvido, eu posso oferecer um rolinho de papel higiênico espontaneamente. Por quê? Nós precisamos sim da manutenção da casa, de qualquer casa, mas desde que ela não seja exigida como norma. Você tem que pagar isto. Aí cada qual vai fazer a sua opção. É ele, como diz Eurípides aqui agora,
É a consciência, é ciência de. O que a palavra nos fala? Consciência. Eu ter a ciência de alguma coisa é diferente. Agora, se nossos companheiros, nossos amigos que estão aí, né, em outras religiões, exigem isto, cada qual vai escolher. É ele com a consciência diante de Deus dele. Somente isso. Muito bem, Mara. Infelizmente nós não temos mais tempo para responder as perguntas. Agradecemos a todos, ao Richardson também, pela contribuição aqui hoje, e a você também, Mara, que possam cada vez mais, que Jesus abençoe, para estar aqui conosco. Daqui a pouquinho, então, temos a palestra pública. Até daqui a pouco, então, intervalo agora de 10 minutos.